mas que foram eleitos com a força dele. Explica para nós aí, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham direto de Brasília. É isso, o senador Ciro Nogueira declarou que a boa parte dos prefeitos eleitos nessas últimas eleições são aliados dele. Isso aconteceu pela primeira vez, um bloco de oposição conquistou aí mais de 90% dos prefeitos no estado do Piauí e diz que sai muito forte dessas eleições. E não descartou também, Amadeu, que daqui para 2022 algum nome que atualmente atua na base do governo do estado esteja com ele em 2022. Vamos ver essa primeira parte, porque ele dá uma série de declarações importantes e a gente separou alguns trechos. Lógico que o progressista não vai ganhar a eleição sozinho. Nós temos que compor, atrair novas lideranças. E, principalmente, todos esses partidos, às vezes eu vejo algumas pessoas da bloco de governo dizendo que se elegeram 90% dos prefeitos que foram eleitos no Piauí são ligados ao senador Ciro. E muito mais ligados do que as próprias lideranças desses partidos. Podem perguntar dentro dos partidos. Vocês vão ver pelas pessoas, vejam o que eu recebi essa semana. Todos os prefeitos de todos os partidos, a grande maioria da base do governo, que são ligados muito mais umbilicalmente ao senador Ciro. Por quê? Porque quando eu faço a minha parceria com os prefeitos piauienses, eles sabem disso, eu destino os recursos são para os prefeitos. Eu não tenho intermediários, eu não uso a ponte do governo do estado para chegar a esses recursos nesses municípios. Porque eu sei que quem sabe o que é melhor para os municípios são os prefeitos, vereadores que vivem nessas cidades. Tá certo? É muito mais difícil um tecnocrata do governo do estado saber o que é que vai acontecer em Morro do Cabeça do Tempo, lá em Esperantina, lá em Luiz Correia, lá em Cristalândia. Quem tem que saber são as pessoas que vivem lá. Por isso é que eu fiz essa opção de fazer essa parceria com os prefeitos piauienses e essa parceria se consolidou nessas eleições. Por isso que nós temos uma vitória maiúscula, que nós elegemos 90% dos prefeitos piauienses. E, Amadeu, eu insisti nessa pergunta porque ontem mesmo o senador Marcelo Castro, presidente do MDB, me disse que o mais importante dessas eleições é que eles destronaram os tucanos da prefeitura de Teresina e conseguiram, a base do governo do estado, conseguiram em todo o Piauí o dobro dos votos da oposição. Mas Ciro Nogueira fez o desafio. Vamos ver esse trecho bem curtinho. Manda ele perguntar aos grandes prefeitos do partido dele, que são ligados a quem? Se é a mim ou a ele. Esse desafio foi para o governador Wellington Dias. Esse desafio aí foi para o governador ou foi para o Marcelo? Para o governador. Agora eu citei essa declaração do senador Marcelo, porque o senador Marcelo Castro já tinha feito esses cálculos de que a base do governo conseguiu em todo o Piauí cerca de 1.600.000 votos, enquanto a oposição PP, DEM e PSDB conseguiu menos da metade que isso, que foram mais de 600.000 votos, de acordo com os cálculos do senador Marcelo. Juliana, a gente tem aí um gráfico, uma cartela, né? Com os números do senador Marcelo, né? E do governo, né? Comparando votos nessa eleição de 2020, votos no governo e votos na oposição. E aí a gente já tem, inclusive, com a atualização de Teresina, a comparação desses números. Dá para a gente colocar, Juliana? Isso. Deixa eu agradecer a Raniele. Obrigado, viu, Raniele Veloso? Amadeu, tem mais uma declaração importante do senador Ciro. Vamos lá. Acho que vocês vão querer ouvir. Vamos, queremos. Bom, o senador Ciro, ele continuou falando, inclusive, disse que não sabe o que o doutor Pessoa, o prefeito eleito em Teresina, que é do MDB, quer, porque ele é independente, não é da base do governo Wellington Dias, que o governador até tentou, mas que ainda é indefinido sobre isso. Vamos ver. Não, existe uma definição que o candidato a governador desse bloco de oposição hoje é do progressista. Né? Pode ser o senador Ciro, como eu disse, se fosse hoje eu seria o candidato. Mas pode ser que daqui para as eleições de 2022 surja um outro nome, ou tenha um mandato até
mais 6 anos de mandato, eu não teria problema nenhum de apoiar um outro nome que esteja forte, que venha para ganhar. Isso aí tem que estar de sintonia com a população, que vai fazer as suas avaliações através das pesquisas, e também com as lideranças políticas, né? Porque existe um sentimento muito grande de nós termos uma candidatura forte. Tivemos uma derrota na capital, mas tivemos 40% dos votos na capital e nem sabemos o que pretende o prefeito da capital. O prefeito da capital é um homem que hoje é completamente independente, não tem relação nenhuma com o governador, apesar do governador no momento final tentou pegar uma carona ali. O doutor Pessoa foi candidato contra o Wellington Dias. Tá, então, só para citar vocês, no início ele reafirmou que ele já tinha me dito, que eu já tinha falado aqui para vocês, que se as eleições fossem hoje, ele seria o candidato, mas se outro nome tiver forte em 2022, certamente ele apoiará, podendo ser, inclusive, algum parlamentar ou algum outro nome dos partidos que estão atualmente da base do governo. Bem, são muitos pontos para destacar. Muito obrigado, Raniele. Parabéns pela entrevista. A Raniele ainda volta hoje. Então, vamos lá. O que eu entendi aí, não sei se foi o mesmo que vocês, que o senador Ciro, ele está dobrando a aposta do confronto com o governador, com o governo, né? Com o governador Wellington Dias. Está dobrando a aposta desse confronto. Soltou aí também gritos de guerra, cantando vitória de que 90% dos prefeitos não são ligados ao governo, são ligados a ele, inclusive prefeitos do MDB de Marcelo Castro. Disse ainda que o doutor Pessoa é independente, o doutor Pessoa não tem uma vinculação automática com o governo. Não, o doutor Pessoa vai ficar à vontade, se quiser, inclusive, para ir para a oposição, até porque, como disse o senador Ciro, foi candidato opositor em 2018 contra o Wellington Dias. E o terceiro ponto que é importante, ontem nós debatemos aqui, que, claro, ele é o candidato, se a eleição fosse ele, deixou claro isso. Se a eleição Nem fosse... cita mais, né, o prefeito Firmino Filho, né? Ele disse assim, se a eleição fosse hoje, eu seria o candidato. Porém, eu tenho um mandato até 2026. Se houver um nome que, para ganhar a eleição, eu apoio. Inclusive o nome de um parlamentar vindo da base do governo. Eu quero começar com o Ari, que a minha gravata hoje veio combinando com a camisa dele. Então, eu tenho que começar conversando com o senhor, meu professor. Pois não. E vou começar pelo final, de trás para frente. Esse parlamentar que hoje está na base do governo e que pode ser apoiado por mim na oposição, por que não pode ser o Marcelo Castro? Olha, pode. E conforme o senhor disse ontem. Essa entrevista do senador Ciro Nogueira, a Raniele Veloso, parabéns a ela pela entrevista, muito boa. Tem 2 pontos novos que chamam a atenção. Pela primeira vez ele admite que o candidato pode não ser ele. E a gente comentou isso aqui ontem, alguém falou assim, olha, não sei se foi a Apoliana ou a Sávia, que para o bem maior para ele, Ciro, que seria derrotar o governador Wellington Dias, ele poderia abrir mão da candidatura dele para apoiar um outro nome. E esse nome seria o de Marcelo Castro. E eu fiquei sozinho com a Apoliana, porque você, a Sávia e o Ananias disseram que isso era impossível. E todo mundo, exceto você, que opinou, e a Apoliana também, pronto, foi a Apoliana, nós dissemos, não, o senador será o candidato, ele próprio é o candidato. E hoje o que ele disse a Raniele Veloso foi o seguinte, posso abrir mão. Ari. Ari. A gente vai rebobinar. Não, por favor, Ari, rebobine aí. Eu e a Apoliana não falamos isso. Não, vocês disseram que ele poderia abrir mão. Não, que poderia abrir mão, eu disse pode. Isso, exato. Você e a Apoliana foram os únicos que disseram que ele poderia... Foi isso que eu disse, Amadeu, você que não ouviu. Que ele poderia abrir mão. Estou só esclarecendo aqui para... Claro, e você e a Apoliana foram os únicos que disseram, ele pode abrir mão, ele pode não ser o candidato. Sim. E eu disse, não. O que ele disse até hoje, com base nas palavras dele próprio, é que ele não abre mão para ninguém mais. E hoje o que ele disse para a Raniele? Abro sim, em nome desse bem maior para ele, que seria derrotar o Wellington Dias. E o segundo ponto é, por que ele diz,
o doutor Pessoa não é o Wellington Dias, não. O doutor Pessoa é um candidato independente. Aí ele puxa o fato de doutor Pessoa, em 2018, ter feito campanha para o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Declarado voto, usado camiseta com o nome Bolsonaro. Ele pensa, estarei do lado de Bolsonaro e doutor Pessoa não estará de um lado de um candidato do PT, / Lula. Acredito que ele aposte nisso e daí veja uma possibilidade de aproximação com o doutor Pessoa para estarem juntos daqui a 2 anos. E aí, eu chamo a atenção para uma última coisa. Na segunda-feira, junto com a Amadeu. Vocês prestaram atenção que o prefeito Firmino Filho, desde que ele perdeu a eleição, naquela nossa cobertura ao vivo até hoje, o tom dele em relação à pessoa tem sido de brando, de parabéns, tomara que ele faça uma boa gestão, é isso que eu quero, ensejo que ele faça um bom governo. Aí casa o discurso brando, quase elogioso do Tucano em relação à pessoa, não aquela coisa amarga, rancorosa, com essa fala do senador Ciro Nogueira. Parece tudo coordenado. Lembrando que, na minha visão, acho que o prefeito está fazendo uma transição civilizada e eu acho que é o estilo dele. Campanha, porque na hora da campanha é uma coisa, terminou a campanha, é outra. Eu penso que é isso, mas... Não, mas ele tem sido carinhoso, um tom acima, né, de carinho com a pessoa. João Carvalho, suas opiniões. Não, esse monte de volta aí para dizer o que não foi dito, né? Porque não disse, vocês vão ficar 2 horas aí e não disseram nada até agora. Nesse assunto aí, não. Porque, na verdade, o que o Ciro está fazendo? O Ciro, primeiro, ele ignorou o Firmino completamente. Não citou ele um nome, não, uma vez na conversa. O que mostra o que é o resultado de uma eleição. Segundo, o pessoal está com o governo, sei que citar não, mas com ele é que não dá, meu amigo. Não tem nem dúvida disso. Com ele não dá, não, de jeito nenhum. Então, eu acho que o senador